Bom dia. Olha, tô vendo química aqui. Nossos cubos aqui, muito louco. Vamos pro triângulo. Triângulo. Ocultar. Pitágoras, relações trigonométricas. Qual desses exercícios a gente parou? Eu passei para vocês fazerem para casa, né? Inclusive, vou deixar aqui, eu vou pular esses exercícios e a gente vai começar a conversar sobre essa matéria aqui. Permitindo. Pessoal, eu não estou mais fazendo chamada em razão de eu estar com pressa. Certo? Então, vamos discutir o próximo. Porque o próximo assunto é muito legal. Muito louco. É uma coisa que vai explodir a mente de vocês. Beleza? Meu Deus, como chega gente. Uou! Sala lotada. Permitindo. Vamos lá. Professor. Pode dizer. Eu estava reparando que o terceiro ano, 3 pessoas participam das aulas. Uhum. 3, 2, assim, né? Uma. É o Lucas que está falando? É. Só veio a Júlia. Agora. Qual é a sala que fica mais lotada, assim, em média de aluno? Tipo, nós, se eu não me engano, nós temos de 19 alunos, e, tipo, 17 participam da aula. Para mim, é vocês e o primeiro ano. Vocês se garantem. Eu acho que vocês aparecem mais do que o primeiro ano. Vocês são top. A gente gosta de se aparecer mesmo, professor. E de participação também. Vocês estão muito bons. Cara, vocês estão se garantindo. Mas, vocês, ó, assim, Tainá, Emily, né? Agora eu vou precisar... Presta atenção, pessoal. Eu vou precisar que vocês se concentrem bastante, porque esse assunto aqui é um assunto, assim, para você se lambuzar de maionese e viajar. Entendendo? Vocês vão ter que ter a mente bem aberta para poder captar o que eu estou querendo dizer para vocês. Beleza? É tanto que eu nem vou me estressar muito falando dessas coisinhas aqui, desses textinhos, não, certo? Mas esse assunto serve basicamente para isso aqui, ó. Você está vendo o satélite, serve para você calcular o ângulo do satélite, esse tipo de coisa. Calcular o ângulo, não, calcular as distâncias, né? Que o satélite vai atingir. Enfim, permitir aqui. Vamos lá. Vejam só esses 3 triângulos, certo? Lembrem que eu falei para vocês que o triângulo retângulo, ele é especial. Por quê? Porque um dos ângulos dele, a gente já sabe de cara, ele vai ser um ângulo de 90 graus,
ok? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Nesse caso aqui em especial, nós temos 3 triângulos retângulos. Esses 3 triângulos, certo? O triângulo A, o triângulo B e o triângulo C. Eu vou chamá-los dessa forma, ok? Desses 3 triângulos retângulos, eu sei o outro ângulo. E eu estou usando esse outro ângulo de referência. Vamos chamar esse aqui de ângulo de referência, certo? Ou seja, eu estou tomando esse ângulo como base para o que eu vou calcular agora, ok? No caso nosso aqui, como é um triângulo retângulo, nós temos a mesma nomenclatura que a gente usava antes. Esse cara aqui, ele é a nossa hipotenusa, ok? Continua o nome hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele não encosta no ângulo de 90 graus, ok? E esses caras aqui, esse aqui é o nosso cateto, e esse aqui também é um cateto, certo? Nós temos 2 catetos aqui, esse cateto e esse cateto. Cateto, ok? Beleza. Agora percebam o seguinte, como eu tenho um ângulo de referência, esse aqui é meu ângulo de referência, é o ângulo alfa, tá vendo? Eu vou chamar, logo de cara, eu já vou ensinar isso para vocês, a apostila vai dizer isso mais na frente, mas eu vou dizer agora. Eu vou dar nomes aos catetos, certo? Prestem bastante atenção, os catetos agora têm nomes. O cateto que encosta no meu ângulo de referência, que é o alfa, certo? Eu vou chamar de cateto A, de adjacente, certo? Ah, professor, como é que escreve adjacente? Se escreve com D mudo e J, se não me engano, adjacente, certo? E esse cateto aqui, que não encosta no ângulo de referência, que é esse meu ângulo aqui, eu vou chamar de cateto oposto, cateto O. Perceberam a diferença entre eles? Todo mundo entendeu o que eu disse? Não, pera, como é que é o nome ali do de baixo que encosta no ponto de referência? No ângulo de referência? Cateto adjacente. Professor, Sim. você poderia explicar o que o senhor explicou na hora que eu saí da chamada? Minha mãe me ligou, eu tive que atender. Ah, tá. Eu vi isso aí, sabe, caindo. Deixa eu permitir aqui a Isadora, eu já falo para todo mundo de uma vez. Vai, Isadora. Chegou, pronto. Então, se liguem aqui. Eu escolhi esse ângulo aqui como meu ângulo de referência, o ângulo alfa. Ele está desse lado aqui, certo? Se ele está desse lado, agora eu dou nome aos catetos. Antes era cateto e cateto, certo? Eu podia chamar de cateto menor e cateto maior, mas se os 2 catetos tivessem o mesmo tamanho, seriam só catetos, certo? Cateto. A hipotenusa continua de boa aqui na dela, hipotenusa. Mas os catetos não. Os catetos, agora que eu tenho um ângulo de referência, eu estou me referindo a esse ângulo aqui, então esse cateto aqui, que encosta no ângulo de referência, a gente chama de cateto adjacente. E eu vou chamar ele de cateto A, certo? Cateto adjacente. E o CA. E o cateto que não encosta no ângulo de referência, esse aqui, ó, tá vendo? Ele não encosta no ângulo de referência. Eu vou chamar de cateto O, cateto oposto. Ou seja, ele está oposto ao ângulo de referência. Ele está de frente para o ângulo de referência, mas não encosta nele. Beleza? É o que acontece com a hipotenusa. A hipotenusa ela é oposta ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto é oposto ao ângulo de referência. Enquanto que o cateto adjacente, ele é adjacente, ele encosta no ângulo de referência. Os 2 catetos, tanto o oposto quanto o adjacente, eles são adjacentes ao ângulo de 90 graus. Os 2 encostam no ângulo de 90 graus, ok? Então, se você encosta numa pessoa, você pode dizer que está adjacente àquela pessoa. Entendeu a piada? Não foi bem uma piada, mas tudo bem, vocês entenderam. Ok. Professor, não estou entendendo nada.
Entendeu nada? Quem que não entendeu nada? Ileana? Eu. Ileana, presta atenção, eu só estou dando nomes aos catetos, certo? Eu poderia escolher dois ângulos desse triângulo que não são o ângulo de 90 graus. Eu escolhi esse lado aqui, tá vendo? Esse ângulo. Beleza? Você entendeu? Se eu escolher esse ângulo aqui, então esse cateto aqui, você lembra o que é cateto, né? O que encosta no ângulo de 90 graus. Eu vou chamar ele de cateto adjacente ao ângulo de referência que eu escolhi aqui. Eu estou dando um nome para ele, ok? Esse outro cateto aqui, que não encosta no meu ângulo de referência, é o cateto oposto. Ou seja, ele está de frente para o ângulo de referência, ok? Dei nomes aos catetos, esse e esse. Beleza? Agora vejam só o seguinte. Se eu, por acaso, vou manter aqui o meu cateto. Se eu, por acaso, decidisse escolher que meu ângulo de referência fosse esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ. Ângulo θ. Certo? Agora, meu ângulo é o θ, aqui. Quem que é o meu cateto adjacente agora? O H? Não, H é hipotenusa. Aqui. Não teria? Não, o H não, mas o A. Esse aqui, né, de 5,3, ó. Passa a ser esse aqui. O a linha. Essa reta aqui. Passa a ser meu cateto adjacente, essa reta. Certo? Essa outra reta aqui passa a ser meu cateto oposto. Tá vendo que ficou ao contrário? Vocês perceberam? Sim. Então, o que é que acontece? Cateto adjacente e cateto oposto dependem do ângulo de referência. Se meu ângulo de referência for esse aqui, esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto. Se meu ângulo de referência for esse aqui é o cateto oposto e esse é o adjacente, tá entendendo? Eles trocam de lugar. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Mas como é que eu vou saber qual é o ângulo que ele quer? Ele vai especificar? Que? Como que eu vou saber que ângulo que ele quer? Ele vai especificar? O ângulo de referência, ou eu digo qual é, no caso eu estou dizendo que é esse aqui. Se eu disse que esse é o ângulo de referência, esse é o adjacente, aquele é o oposto. Acabou, entendeu? Ou vocês escolhem. Se você escolher, aí você vai dizer qual é o adjacente e qual é o oposto. Entendeu? Tá, mas agora eu tenho outra pergunta. Mas e se cair isso aí na prova? Aí ele quer pedir o ângulo de referência. Mas aí o senhor não falou qual que é o ângulo de referência. Eu vou escolher qualquer um. Aí você trabalha com o ângulo que você escolheu. Entendeu? Mas aí não vai estar errado? Depende. Vamos continuar aqui. O conceito você entendeu, certo? Isso aqui é só um conceito, primeiro. Depois vocês vão entender para que serve esse conceito. Agora, né? Vocês vão entender. E aí você vai entender as situações em que você escolhe, por que você escolhe, ou as situações em que eu digo qual é o ângulo e o que você tem que fazer com isso. Entendeu? Vamos ver agora para que isso serve. Prestem bastante atenção nisso aqui. Vocês sabem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Sempre. Certo? Isso aí é um clássico e vocês não podem esquecer isso nunca mais na vida de vocês. Somo esse ângulo com esse ângulo aqui, com esse ângulo dá 180. Certo? O ponto é, desse triângulo aqui, nós vamos saber dois ângulos de cara. Por quê? O ângulo de referência me vai ser dado. Aqui ele está dizendo que é alfa, mas vai ser um valor numérico em graus, certo? E o outro ângulo nosso é 90 graus. Se eu tenho dois ângulos, eu tenho como descobrir o terceiro. Porque o que é que acontece? A soma deles é 180, certo? Então, eu faço esse 90 mais esse ângulo aqui com esse, dá igual, mais esse dá 180. Se eu passar a soma desses dois subtraindo do 180, eu descubro esse ângulo.
entendeu? Então, a partir do momento que me dá um desses ângulos aqui, eu sei o outro. Ok. Outro ponto se dois ângulos desses daqui são iguais, 90 é igual a alfa, isso significa que se eu tenho um triângulo de tamanho diferente, vocês estão reparando que esses triângulos aqui, eles têm tamanhos diferentes, ó. Esse aqui, o cateto oposto, ele mede 53. Nesse aqui, o cateto oposto, ele mede 34. Nesse aqui, o cateto oposto mede 19. Perceberam? Está diminuindo. Os triângulos são menores, certo? Mas os ângulos são os mesmos. 90 e alfa, 90 e alfa, 90 e alfa. Porque já que a soma dos ângulos internos dos triângulos dá 180 sempre, então esse ângulo vermelho aqui vai ser igual para todos, ok? Ou seja, os três triângulos têm os três ângulos iguais. Então, esses triângulos, eles são semelhantes, ok? São triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, isso significa que, se eu dividir esse ângulo, esse lado aqui, a medida desse lado aqui, que é desculpa, vamos fazer diferente. Se eu dividir a medida desse lado aqui, do cateto oposto, pela medida da hipotenusa, eu vou obter um valor. No caso aqui, 53 dividido para 106, ó, 53 dividido para 106 deu 0,5. Esse valor aqui vai ser o mesmo se eu dividir esse por esse. 34 por 68, 0,5 de novo. Ou esse aqui por esse. 19 por 38, dá 0,5 de novo. Ou seja, esse primeiro caso aqui, a gente vai chamar, ó, independente do tamanho de triângulo, certo? A gente vai chamar de seno, que é quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa, certo? E o seno de um ângulo alfa de referência vai dar sempre o mesmo valor, sempre ele dá o mesmo valor. Com isso, a gente consegue descobrir um monte de coisa. Vocês vão perceber isso mais para frente, certo? Mas, por enquanto, vocês vão entender isso. O que é o seno? O seno é quando eu divido o cateto oposto, ou seja, aquele cateto que não encosta no ângulo de referência, esse lado aqui, dividido por esse lado aqui, que é a hipotenusa do triângulo, certo? Aí a gente chama isso de seno de alfa, escrito dessa forma aqui que está na apostila de vocês, o seno de alfa. Isso aqui é uma divisão. Eu estou dividindo isso por isso, ok? O tamanho do lado de um pelo tamanho do lado do outro. É difícil de entender? Não, mas eu tenho uma pergunta de novo. Pode perguntar. Na hora que ele colocou ali o A, o A e o A e o D, ele só pegou aqueles A normal ou ele fez alguma Ele pegou aqui, ó, de A até a linha, isso aqui tem uma linha aqui, tá vendo, ó? Essa linha aqui. De A a linha, que é o cateto oposto, dividido por AD, de A até D, que é a minha hipotenusa, tá vendo? Então, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. O seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Assim. Certo? Cateto oposto por hipotenusa. Esse é o seno de alfa. Então, sempre que se eu souber o ângulo de referência, a divisão sempre dá o mesmo valor. Nesse caso aqui, esse alfa está dando 0,5 para o ângulo alfa, certo? Imagina que alfa é um número, é um ângulo qualquer. Está dando 0,5. Se a gente fizer agora o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, aí a gente vai ter outro valor. E esse valor a gente vai chamar de cosseno. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. No primeiro caso aqui, 92 dividido para 106, vai dar 0,87. Isso aqui é aproximado, certo? Porque esse valor aqui ele é irracional.
vai dar vários números aqui, certo? 59 dividido para 68 vai dar 0,87 também, que é esse aqui, ó, 59 para 68. E no outro triângulo, mesmo ângulo alfa, 33 dividido para 38 dá 0,87 de novo. Você sempre vai dar esse mesmo valor aqui, certo? Esse é o cosseno de alfa. Então, a gente pode dizer que o cosseno de alfa é uma divisão também, certo? Cosseno de alfa do ângulo, certo? Vai ser igual a o cateto adjacente, o cateto que encosta no ângulo alfa, dividido pela hipotenusa, que é o lado do triângulo que fica de frente para o ângulo de 90 graus, não encosta no ângulo de 90 graus. E, por fim, nós temos o terceiro caso, que é o caso da tangente, TG de alfa. Se escreve dessa forma aqui. E a tangente é a gente dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Esse dividido para esse, certo? E aí, o que é que acontece? A tangente de alfa, 53 dividido para 92, está dando 0,58. Esse aqui também é um valor aproximado, ok? Deixa eu permitir o Luiz aqui. Esse também é um valor aproximado. Então, 53 por 92 dá 0,58 nesse primeiro triângulo. Nesse daqui, ó, 34 dividido para 59 deu 0,58 de novo. Nesse daqui, 19 dividido para 33, 19 não, desculpa. Está errada a apostila. 34 por 59, tá certo? Ó, pessoal, corrijam aqui, ó, é 19 por 33. Aqui não é 38, viu? 19. Se a apostila de vocês tiver 38, corrijam. Senão vocês vão se confundir. 19 dividido para 33 vai dar 0,58 também, ok? Corrijam isso aqui, isso é importante. Então, a tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilo? Temos três relações aqui. Quando eu falo relação, eu falo divisão. E elas se baseiam no ângulo desse triângulo. Um ângulo que eu vou escolher. Pode ser esse ou pode ser esse. Tanto faz. Só não pode ser o de 90 graus. E um detalhe. Essa nossa relação aqui só vai servir para o triângulo retângulo. O triângulo de 90 graus. Ok? A gente só usa para o triângulo de 90 graus. Belezinha? Vamos lá. Eu tenho outra pergunta. Pode perguntar. É ali, na hora de dividir o AD, dividido para o AD. Por que que nessa daí o AD ficou com um tracinho lá no A e as outras não? A linha D. De A' até D. Tá vendo? B'. Não, você não entendeu. Esse aqui também tá errado. Ó. Aquela... Esse aqui é um D. Esse cara aqui é um D. Tá tudo errado a coxinha. Meu Deus do céu. A', B, B', C, C'. Tá certo. Esses daqui estão certos. Corrijam esse aqui também, ó. Importante. Esse daqui é B', D. Daqui até aqui, o cateto oposto. Certo? Mas, diga, Tainá, qual foi que eu te interrompi? Ali, no segundo caso, tem o A e o D, né, em cima. Aham. Ele vem daqui... Aí não tem aquela vírgulazinha voando? Aham. Por que aqui no primeiro caso não tem aquela vírgulazinha voando, se é a mesma coisa, ou não? Tem, mas olha o que acontece. A vírgula deles deu problema, ó, tá pequena. Vocês podem acrescentar essa vírgula maior também. É até interessante que você corrija isso, entendeu? Ficou pequenininha a vírgulazinha. Tá. É A', certo? Essa tabelinha ficou um pouquinho cheia de errinhos. E nesses daqui é aproximadamente. Você coloca um tiozinho em cima dos iguais, certo? Enfim. Desses daqui também. Beleza. Então, aqui ele explica o que é cada um deles, ok?
Olha só, se nós temos esse cara aqui como nosso ângulo de referência, essa continua sendo a minha hipotenusa, porque não encosta no ângulo de 90 graus, mas agora os meus catetos, eles têm nomes. É o cateto oposto ao ângulo alfa, porque ele não encosta no ângulo alfa, e nós temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, porque ele encosta no ângulo alfa. É essa reta aqui, ó. Ele é adjacente, ó, encostou aqui. Entendeu? Tranquilo, né? E aí nós temos aquela relação que eu escrevi para vocês ali do ladinho, ó. O seno de alfa vai ser o cateto oposto do triângulo dividido pela hipotenusa, certo? No caso do triângulo, ele é um triângulo ABC, vai ficar B sobre A, mas isso aqui não importa. O que importa é isso, é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, enquanto que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente só mexe com o cateto, ok? Tranquilo. Isso aqui é fácil de lembrar, não é? Vocês têm que lembrar disso aqui. Tem uma regrinha que os professores de matemática costumam fazer que chama assim, eu nunca usei essa regrinha não, mas os alunos gostam. Você coloca assim, só H, KH, KH à toa. Só H, KH à toa, certo? Ou seja, seno é oposto dividido para a hipotenusa, cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa, tangente é oposto, opa, é um A aqui, toa. Pensei em uma coisa e escrevi outra. Tangente é oposto dividido por adjacente, entendeu? Só H, KH à toa. Seno oposto por hipotenusa, cosseno adjacente por hipotenusa, tangente oposto por adjacente. Vamos já usar isso aí para vocês vão entender. Então, o que é que acontece? O que acontece é que a relação, o triângulo, ele aumenta de tamanho, mas a proporção dele continua a mesma. E proporção é uma divisão. Se você dividir o seu tamanho pela sua largura, você vai ter uma proporção. Se você fosse aumentar proporcionalmente, quando o seu tamanho aumentar, a sua largura tem que aumentar também. Senão você vai ficar fininha, esticada. Uma pessoa bem compridinha. Entendeu? Então, o triângulo é a mesma coisa. Ele vai mantendo a proporção de um lado em relação ao outro. E com isso, a gente consegue saber essa proporção através desse ângulo, essa taxa de proporção. Dessa forma, se a gente tiver um ângulo do triângulo retângulo, que na verdade são dois, né? Que a gente sabe que o triângulo retângulo é de 90 graus. Mas se você tiver do triângulo retângulo um ângulo e um lado, o que é que acontece? Você consegue descobrir quais são os outros dois lados, através do seno e cosseno. Não é doido isso? Então, você consegue calcular um lado do triângulo retângulo sem você precisar dos demais lados, você sabendo qual é o ângulo, certo? Vamos lá. Vejamos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Assim. E aí, o que é que acontece? Todos essas taxas, esses valores dessas divisões, já foram calculados, e eles têm como ser calculados numa calculadora, certo? Então, o ângulo de um triângulo retângulo, ele vai desde esse ângulo de referência, certo? Imagina que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui é meu ângulo de referência, certo? E ele mede 1 grau. Então, se eu dividir, por exemplo, o cateto oposto pela hipotenusa, o meu seno desse triângulo de 1 grau de ângulo de referência, eu vou ter esse valor aqui, de cara, certo? Vocês não precisam decorar esses valores, é óbvio, né? Eu vou ter esse valor de seno. Se eu for aumentando esse ângulo, o meu seno, ele vai ficando cada vez maior. Vocês estão percebendo isso? Vai subindo, certo? Até o momento em que esse ângulo, ele tem que ter no mínimo 1 grau, certo?
Por quê? Porque se ele tiver menos do que 1 grau, tipo 0 grau, o que é que vai acontecer? Não vai ser um triângulo, vai ser uma reta. Vai estar uma reta encostada na outra, 0 graus. Isso não existe triângulo com ângulo de 0 graus, ok? Então, começa do 1 e vai até qual? Vai até ele botou aqui 90, certo? Mas não vai até 90, vai até 89. Ok? É tanto que não tem nem como calcular a tangente. No 89, o triângulo ele vai estar mais ou menos assim, ó. Eita, é feio de desenhar isso. Vai estar um triângulo com um ângulo assim. Vai estar em pé. Esse é meu ângulo de 90 graus, seria. E esse é meu ângulo de 89 graus. Vai estar um triângulo bem em pezinho. E aí, o que é que vai acontecer? O meu seno vai estar extremamente alto, bem próximo de 1. Enquanto que o meu cosseno, ele faz exatamente o contrário. O cosseno, ele começa alto, vai ser um valor muito próximo de 1, isso não é 1, e vai diminuindo o cosseno, até que ele chega num valor bem próximo de 0. O cosseno é o contrário do seno. Enquanto o seno aumenta, o cosseno diminui à medida que os ângulos aumentam. E a tangente é doida. A tangente é loucona. Ela começa pouco aqui, certo? Ela vai aumentando, 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 até o momento que ela dá 1, quando os dois lados são iguais do triângulo, e depois ela começa a passar de 1, né? Ela fica maior do que 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 57, certo? E ela vai aumentando até o infinito. Quanto mais próximo ela chega de 90, vai ficando infinito. Por quê? Porque começa a se aproximar de uma divisão por 0. E não existe divisão por 0, ok? Beleza, mas é difícil de entender isso sem ser na prática, um pouco. Talvez eu até compreenda. A gente vai usar isso aí ou a gente vai usar para a gente ter base? Como? A gente vai usar essa tabela ou isso é só para a gente ter base de como funciona? Vocês vão usar a tabela. Porque, por exemplo, se eu disser assim, ó, vocês vão usar, por exemplo, o seno de 13 graus. Tá aqui, 13. Qual é o seno de 13? Eu não sei qual é o seno de 13. O seno de 13 graus é a divisão de um lado por outro do triângulo. E esse resultado vai dar 0,225. Seno de 13 graus é igual a 0,225. Certo? Então, é isso aqui que acontece. Seno de 13 graus, 0,225. E aí, lá no triângulo, vamos supor, ele disse o seguinte, ó, o cateto oposto é 10. Eu quero descobrir a hipotenusa. Então, eu vou colocar 10, que é o cateto oposto, dividido pela minha hipotenusa, que eu não sei qual é o valor dela. E isso aqui vai ser... Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar... para ficar mais fácil, certo? A minha hipotenusa é 10. Minha hipotenusa é 10. E eu não sei o cateto oposto. Eu quero descobrir qual é o tamanho do cateto oposto. Aí eu sei que o seno de 13... Ele me disse, o triângulo tem 13 graus de ângulo, de referência. Então, se o ângulo é 13 graus, o seno de 13 é 0,225. Então, essa divisão aqui vai dar 0,225. E aí, o que é que eu faço? O cateto oposto vai ser... está sendo dividido pela hipotenusa, passa multiplicando. Então, o cateto oposto vai ser igual a 2,25 de lado. Entendeu? Descobri o lado do cateto oposto, tendo apenas o ângulo de referência e a minha hipotenusa. Entendeu? Na prática, a gente usa para isso. Aí eu vou falar depois, à medida que a gente for fazendo os exercícios, vocês vão vendo, observando outras aplicações práticas disso aqui. E eu já adianto para vocês, vocês não precisam decorar essa tabela, mas eu vou ensinar um esquema, em que nesse esquema vocês vão saber decorados o seno de 30, o seno, cosseno e a tangente de 30, esse daqui,
O de 45, esses daqui são ângulos chaves, eles são importantes. E o de 60, que está aqui. Cadê? 30, 45 e 60. Esse daqui vocês vão ter que saber de cor. Mas eu vou ensinar um esqueminha que é facinho de lembrar disso aí. Vocês vão ter que lembrar disso pro resto da vida, agora. A partir de quando eu ensinar. Então, vamos lá dar uma olhada. Então, o nome desse assunto se chama trigonometria, porque ele estuda as relações métricas, metria, do triângulo. Beleza? Então, trigonometria. E aí ele fala de polígonos regulares e a trigonometria, certo? Olha só o que que acontece. Ele apresenta a relação do porquê que é importante a gente decorar esses ângulos, o de 30, o de 45 e 60. Primeiro, ele mostra a dedução do ângulo de 45 graus, do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus, certo? Ele mostra aqui a relação e ele dá para vocês esse valor. Eu não vou explicar essa relação com detalhes, porque é um negócio que vai deixar vocês confusos quase que à toa, certo? Mas a tabelinha que vocês vão ter que decorar seria essa daqui. Esqueçam esses caras aqui, por enquanto. Esses daqui são besteiras, certo? Podem riscar na apostila de vocês. Podem esquecer esses caras aqui por enquanto. Isso aqui não faz parte do 9º ano. Eles colocaram aqui, mas está errado. E esqueçam o de 0 também. Não existe 0 para vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão estudando em um triângulo. Não existe triângulo por enquanto, certo? Por enquanto, nós não temos triângulo com ângulo de 0 graus, senão ia ficar uma reta, certo? E não existe triângulo retângulo com 2 ângulos de 90 graus. Como é que você vai ter 2 ângulos de 90 graus no triângulo retângulo? Não tem. E acima de 90 também não, que é 120, 135 e assim por diante, não tem. Vocês só vão precisar lembrar, esses são os principais, o de 30, o de 45 e o de 60, ok? Prestem atenção nisso aqui, deixa eu ver esses exercícios, 60, 30, 45, beleza, é isso aí mesmo, vamos lá. Prestem atenção nisso aqui, agora eu vou ensinar vocês a lembrar essa tabelinha aqui, beleza? Lembra que eu falei para vocês que os valores de seno e cosseno, na maioria das vezes, quando não são valores inteiros não, valores racionais, eles são valores que pertencem ao conjunto dos irracionais, ok? Então, aqui, o seno de 30, 45 e 60 está sendo dado com raízes, estão vendo? Raízes de 2 e de 3, que são raízes que a gente não consegue resolver. Na outra tabelinha, aquela lá de cima, essa daqui, os valores eles estão aproximados, ó. O de 30 é 0,5, que lá está 1 sobre 2, aí esses valores são aproximações, ok? Calculadas. Não vai dar esse valor porque é irracional, é uma dízima não periódica. A mesma coisa aqui para o 45 e para o 60, ok? Então, vamos lá. Qual é o esquema para decorar essa tabelinha, então? E vocês vão usar ela com frequência. O esquema é esse aqui. Vocês vão colocar nessa ordem, para as linhas, seno, cosseno e tangente. Para as colunas, vocês vão colocar 30, 45 e 60. Ok? Então, vamos lá. A gente vai colocar... Deixa eu fazer no quadro que eu acho que fica melhor. Eu vou transferir. Certo? Então, vocês vão fazer assim, ó. Seno, cosseno, tangente. Preste atenção. Quando vocês forem fazer na prova, a primeira coisa que vocês fazem numa prova que tem trigonometria é cuspir essa tabelinha na prova, certo? Vocês vão lá na prova e cospem a tabela. Nas costas da folha, na folha de rascunho, não importa, mas tem que ter essa tabelinha para você consultar. Aí aqui em cima você coloca 30,
45 e 60. Ok? Tá todo mundo prestando atenção, né? Agora, olha qual é o esqueminha. Aqui no seno, você vai fazer subindo. 1, 2, 3. Ok? No cosseno, você faz descendo. 3, 2, 1. Ok? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo por 2. Eu vou dividir esse cara aqui por 2. Vou dividir esse cara por 2. Eu vou dividir esse cara por 2. Ok? E aqui embaixo no cosseno também. Divido por 2. Divido por 2. Divido por 2. Perceberam? Olha como a tabela está ficando parecida com a da apostila. Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui em cima, todo mundo que não é 1, o 1, eu pulo, eu vou colocar a raiz. Raiz de 2, raiz de 3. A mesma coisa no cosseno. Raiz de 3, raiz de 2. Pronto. Terminei meu seno e meu cosseno. Beleza? Essa é a parte fácil. Viram que está igual a da apostila? Olha só. Então, em um triângulo com 30 graus, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa desse ângulo de 30 graus, eu vou ter um resultado 0,5, 1 sobre 2. Em um triângulo com um ângulo de referência de 45 graus, se eu dividir o cateto oposto, o lado que mede, o lado que está de frente para o ângulo de 45 graus, pela hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, eu vou obter esse resultado aqui, raiz de 2 sobre 2. E eu posso deixar o resultado assim, raiz de 2 sobre 2. Beleza, pessoal? Por quê? Porque, para mim, a radiciação importa. Se eu tiver um resultado raiz de 2 sobre 2, tá ok. O que eu não posso ter é um resultado com raiz embaixo. Isso aí a gente já estudou em radiciação. Se tiver raiz embaixo no resultado, vocês têm que multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada, ok? Enfim, aqui a gente tem a parte de cima da tabelinha, ok? Aí vocês falam, professor, ficou igual, deu certo, mas como é que eu obtenho as tangentes aqui embaixo? A tangente, existe um segredo a respeito da tangente que vocês só vão aprender lá para o ensino médio. Mas, por enquanto, eu vou ensinar esse segredo agora, adiantar esse segredo para poder vocês fazerem o resto da tabela. A parte da tangente é esse cara aqui, o seno, dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno vai dar tangente, ok? Do ângulo. Então, quanto é que é meio dividido para 3 sobre 2? Então, eu vou fazer isso aqui nesse outro quadrinho aqui para vocês, certo? Então, a tangente de 30 graus vai ser igual ao seno de 30 graus, que a gente já sabe na tabelinha, dividido pelo cosseno de 30 graus, ok? E, logo, a tangente de 30 graus vai ser igual a, vamos lá na tabelinha, 1 sobre 2 dividido para a raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2, substituir aqui, dividido para raiz de 3 sobre 2. Lá vem o professor com aquelas coisas feias dele, né? Só que o que acontece? Eu tenho divisão de fração. O que é que eu posso fazer? Eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu viro ela. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Essa é a mais dificilzinha de calcular, mas é tranquilo. E olha só o que é que eu posso fazer. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, certo? E aí eu vou ter 1 sobre raiz de 3. Só que eu não posso ter raiz de 3 embaixo, como eu falei para vocês. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. E aí eu não altero o valor da divisão. O valor da divisão vai dar o mesmo. Isso aqui vai me dar o quê? Raiz de 3 sobre 3. Acabou. Essa aqui é a tangente de 30 graus. Vai dar raiz de 3
sobre 3. Pode olhar ali na tabela da apostila. Ó. Na tabela da apostila, raiz de 3 sobre 3. Agora, presta atenção nisso aqui. Na de 45 graus, os dois lados são iguais. O cateto oposto e o cateto adjacente, eles têm o mesmo tamanho. Esse triângulo, ele é isósceles, certo? Ou equilátero. Equilátero não, é isósceles, certo? Tem dois lados iguais e um diferente. Nesse caso aqui, se eu dividir dois catetos iguais um pelo outro, vai dar 1 o resultado. Então, a tangente de 45 graus dá 1. Raiz de 2 sobre 2 dividido para raiz de 2 sobre 2 dá 1. Então, eu posso pôr direto na minha tabela. De 45 graus, a tangente dá 1. Ok? Por fim, a gente tem o de 60 graus. E o de 60 graus, a gente vai ter que fazer essa divisão de novo. Raiz de 3 sobre 2 dividido para meio. É o contrário dessa, tá vendo? Essa era meio por raiz de 3 sobre 2. Essa vai dar raiz de 3 sobre 2 dividido para meio. Então, o que era seno aqui? Aliás, continua sendo, né? Desculpa. O que era 30 aqui vira 60. Certo? E aí aqui fica tudo ao contrário. Vou apagar aqui toda essa divisão e a gente vai fazer de novo junto, certo? Para vocês saberem preencher essa tabelinha. Sim, raiz de 3 sobre 2 dividido para... Isso mesmo. Dividido para 1 sobre 2. E aí a gente vai ter o quê? Mesma coisa. Eu repito esse cara aqui, raiz de 3 sobre 2, vezes esse aqui invertido, 2 sobre 1. Corta 2 com 2, raiz de 3 dividido para 1 dá raiz de 3. Mais facinho, né? Então, é só colocar aqui, ó, raiz de 3. Fechei minha tangente. Tá vendo? Dessa forma aqui, você obtém essa tabelinha com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. É só você ir igual batalha naval. Quero saber qual é o cosseno de 60. 60, cosseno, dá meio, certo? Outra coisa interessante para a gente prestar atenção a respeito do seno, cosseno e tangente é que, proporcionalmente, à medida que o seno de 30 vai aumentando, o cosseno vai diminuindo. O seno aumenta, ó, tá vendo? Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui, cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 igual, ó, no momento eles se igualam, e aí, de repente, eles ficam ao contrário, tá vendo? Ó, eles são opostos, ok? Por quê? Porque um triângulo que tem 30 de ângulo de referência, o outro ângulo vai ser 60. Um triângulo que tem 60 de ângulo de referência, o outro ângulo vai ser 30. Eles são opostos. Por isso que esses ângulos aqui são importantes, 30, 45 e 60. O de 45 é importante porque os dois lados, os dois catetos são iguais, os tamanhos deles, ok? Beleza. Vamos lá. Vamos resolver uns exercíciozinhos, que aí esses exercíciozinhos vão usar essa tabela aqui. Um detalhe a respeito disso aqui é o seguinte, tem professores que fazem musiquinhas para vocês decorarem essa tabela. Eu meio que repudio essas musiquinhas, eu não gosto, porque eu sou chato. Mas, se vocês gostarem, eu recomendo a vocês buscarem essas musiquinhas na internet, porque essas musiquinhas, elas de fato são interessantes para vocês decorarem isso para vestibular, para esse tipo de coisa, certo? Inclusive, eu também recomendo que vocês façam o Enem, mesmo vocês estando no 9º ano, beleza? Tentem conseguir fazer o Enem, sei lá, tentem fazer, é legal. Vai ter questão desse tipo no Enem. E os marmanjão erram, viu? Vamos lá. Olha só, aplique uma razão é divisão, certo? Uma divisão trigonométrica para determinar o valor da letra de cada caso. Olha só, esse triângulo aqui, agora a gente vai fazer do zero o negócio aqui, certo? Esse triângulo aqui, eu vou até passar para o nosso quadrinho, ó. No nosso quadrinho, a tabela está feita aqui, certo? E eu vou apagar o outro quadrinho que eu fiz o meu cosseno. Eu vou só terminar esse exercício e a gente vai... E aí a gente está livre. Beleza, galera? Na próxima aula a gente continua. Eu vou
passar completamente aqui e vocês acompanhem na apostila, o exercício 1 da página não sei quanto. Deixa eu olhar aqui a página. Página 352. Acompanhe. Então, eu vou transcrever aqui o triângulo para o meu quadrinho. O triângulo da letra A, do exercício 1, ele está nesse formato aqui, ó. E aí, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Esse é o nosso ângulo de referência. Tá vendo, Tainá? O ângulo foi dado. Então, o que é que significa? Significa que X é meu cateto oposto, certo? Aqui é meu ângulo de 90 graus. Ó. Ele também diz qual é o ângulo de 90 graus. Não confiem no formato do ângulo. Confiem no que ele fala. E esse daqui é 4 centímetros, é meu cateto adjacente, porque ele está encostado no ângulo, beleza? O que é que acontece aqui? Eu não tenho como fazer por Pitágoras, porque me falta um lado. E ele quer que eu descubra, eu tendo só um lado e o ângulo de referência. Qual desses eu vou usar? O seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus vai ser igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Enquanto que a minha tangente de 60 graus vai ser igual ao meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, certo? Qual dessas 3 relações aqui eu posso usar para descobrir x? Me digam. A segunda? Segunda? Eu quero descobrir a hipotenusa. Ah, não, a terceira, vai na terceira. A terceira. Por quê? Porque eu tenho o cateto adjacente, que é 4, e quero descobrir o cateto oposto, que é x. Então, eu só substituo. Eu vou apagar o resto aqui, certo? E vejam só. Eu vou substituir o cateto oposto por x. A gente vai ter o seguinte, então. Deixa eu botar lá para cima. Tangente de 60 graus vai ser igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, tangente de 60 graus vai ser igual a x dividido para 4. Entenderam? X dividido para 4. X é meu cateto oposto e 4 é meu cateto adjacente. Tá vendo? Agora vejam só, a tangente de 60 tem um valor fixo e esse valor está na nossa tabelinha. Olha só, tangente de 60 é raiz de 3, ok? Então, eu posso substituir esse nome aqui, tangente de 60, por raiz de 3. E eu vou ter isso aqui. A raiz de 3 é igual a x dividido para 4. Fechou. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse 4 que está dividindo, multiplicando a raiz de 3. Então, o x vai ser igual a 4 vezes a raiz de 3. Está em centímetros? Está em centímetros. Então, é centímetros. X é igual a 4, raiz de 3 centímetros. É difícil isso? Acabou? Acabou. Só isso. Não é Entenderam? Impossível que não. Não tem como ser assim. Como é? Tem algum segredo. Não tem segredo. O segredo é esse. O segredo quando é... o senhor fala que não tem segredo, depois vem um negócio de doido. Vai ficar mais difícil na frente. Vai. O que acontece é o seguinte, você tem que primeiro identificar os lados do triângulo, certo? Eu tenho o cateto adjacente, quero descobrir o oposto. Então, eu tenho que saber se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Nesse caso aqui, como é só cateto que eu uso, então é tangente, certo? O ângulo de referência é 60, então vai ser a tangente de 60. E a tangente de 60, ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pronto, já estabeleci minha relação,
ok? Nesse triângulo aqui, o meu cateto oposto mede x, então eu substituo o cateto oposto por x. E o meu cateto adjacente mede 4, substituo o cateto adjacente por 4. E isso vai ser uma divisão que vai dar igual ao valor da tangente de 60, sempre. Então, a tangente de 60 sempre dá raiz de 3, porque a gente decorou a nossa tabelinha aqui, ok? Está aqui o valor, raiz de 3. Aí, o que é que acontece? Substituir a tangente de 60 por raiz de 3, agora eu posso achar o valor de x. Passo esse 4 que está dividindo, ele vai multiplicando, e aí eu vou ter x igual a 4 vezes raiz de 3 centímetros. Acabou. Ah, professor, eu tenho que resolver essa raiz de 3? Não precisa, em hipótese alguma. Pode deixar raiz de 3, do jeito que está aí. Beleza? A não ser que seja, por exemplo, uma questão de marcar, e na questão de marcar ele deu o valor aproximado da raiz de 3, né? Aí você calcula, mas geralmente, no geral, você pode deixar dessa forma aqui que dá certo. Tranquilo, pessoal? Eu sei que eu passei um dever de casa para vocês, com relação a questões anteriores que eu disse que resolveria depois, mas quem fizer o dever de casa, tente resolver as outras questões relacionadas a isso aqui. Lembrando, ó, nesse caso aqui eu tenho hipotenusa, eu quero descobrir a hipotenusa, certo? Tá vendo, ó? Opa, desculpa, foi mal. As outras questões. Lá para trás eu passei um exercício para vocês resolverem. Resolvam aquele exercício, certo? Mas quem conseguir adiantar, resolver aquilo e tiver interesse, espero que tenham. Ó, esse caso aqui é o seguinte, na B. Eu tenho a hipotenusa que eu quero descobrir, certo? E ele me deu o cateto o quê? Que cateto é esse aqui? Oi? Escutei alguém? Adjacente. Adjacente. Exatamente, porque ele encosta no ângulo de 30 graus. Então, aí, no caso, vai usar a mesma fórmula da de cima, né? Só que não tem um cateto oposto. Vai colocar o x aí? Como é que faz? Então, você não usa tangente, usa outra. O seno e o cosseno usam hipotenusa. Qual dos dois que você vai usar? O seno ou o cosseno? Seno é cateto oposto ou cateto adjacente. Cosseno Então, é cateto você vai adjacente usar... ou hipotenusa. Ah, entendeu. Entendeu? É só lembrar do só H KH toa. Só H KH toa. O seno é o oposto pela hipotenusa. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Você quer descobrir a hipotenusa? Beleza, então vai ser ou seno ou cosseno. O cateto que você tem é o adjacente. Então vai ser o cosseno que você vai usar. Então é o cosseno de 30 graus. É o valor que você vai usar na divisão. Entendeu? É fácil. Então, pessoal, a aula acabou. Na próxima aula, a gente continua resolvendo esse exercício aqui, ok? E quando a gente terminar esse assunto de trigonometria, veja só o que está combinado. Terminou trigonometria, a gente tem meia tonelada de exercício para responder, e aí a gente vai revisar círculos, certo? Vamos fazer uma revisãozinha aí em circunferência. Na revisão de circunferência, depois, a gente vai ter também uma parte sobre histogramas, que, na verdade, era para eu ter feito histogramas com vocês na aula passada, histograma básico, e aqui é histograma avançado. Mas histograma é muito fácil, certo? Gráficos estatísticos. Essa parte aqui é facinha, eu acho que vocês dão conta de... Quê? Isso aí teve no final da outra apostila. A outra apostila, exatamente. Isso aqui seria uma revisão mais aprofundada. Mas esse assunto é muito bom, é muito fácil. Ele é um assunto que nem demanda tanto cálculo, é mais interpretação, certo? É tranquilão. Esse da circunferência a gente vai rever também, beleza?
Então, pessoal, o mais importante mesmo é esse daqui. Se vocês entenderem bem seno, cosseno e tangente, as relações trigonométricas, vocês estão fera, beleza? Porque esse é um dos assuntos que a galera mais se confunde, normalmente. Então, tomem bastante cuidado com isso aqui, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Eu acho que a gente tem aula amanhã, não? Tem. Até amanhã. Amanhã a gente continua. Falou.